Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que eu não compro o MXRF11, por que eu não estou comprando esse fundo, e essa minha estratégia pode ser que sirva para você. Então fica até o final do vídeo porque tem muito conteúdo legal e muito aprendizado aqui, beleza? Pessoal, essa aqui é a carteira do canal, a carteira do Rumo aos 100 mil, onde eu mostro todas as nossas evoluções aqui nos investimentos. Começamos essa carteira em janeiro, já estamos com um patrimônio de R$ 2.500, recebendo em média de R$ 7,00 de dividendos. Aqui a gente consegue ver ela completa, e se você olhar ela aqui, a gente não tem o MXRF11. Eu vou explicar o motivo por que eu não estou comprando esse fundo, e esse motivo pode fazer sentido para você, beleza? Primeiramente, se a gente olhar aqui no site Investidor 10, a gente consegue ver a cotação do MXRF11 hoje, R$ 10,27. Importante analisar que nos últimos 10 anos, o MXRF11 vem crescendo. Então, se você tivesse colocado R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 1.773,36. Então, a cota do MXRF11 vem crescendo e isso é um ponto positivo. Olhando os dividendos, a gente consegue ver que aqui nos últimos 5 anos, o MXRF11 vem pagando constantemente, e o recorde aqui durante esses 5 anos foi 13 centavos ali em dezembro de 2019, e esse último mês ele pagou 0,12, então pegou muito próximo do rendimento ali em dezembro de 2019. E olhando aqui o relatório, pessoal, aqui o relatório de janeiro, tá? A gente consegue ver na questão do fluxo financeiro, uma coisa que é muito importante a gente sempre tá olhando, sempre que você for analisar um fundo ou você for comprar um fundo, sempre é bom você dar uma passada no relatório para você ver como que tá a situação do fluxo financeiro do mês. Isso aqui não é sempre que você pode fazer, mas é legal quando você for pensar em comprar mais alguma cota desse fundo, você dá uma olhada para você ver como que tá. Aqui a gente consegue ver, ó, aqui a receita de permutas, o MX teve 840 milhões, receitas de FIIs 3 milhões e 400, receita de CRIs 22 milhões, então a receita de CRIs é onde que vem mais ali a receita dele total, e receita de LCI e renda fixa 542 milhões, legal, então a gente consegue ver que ele teve uma receita de 26 milhões 798. E agora as despesas, quanto de despesa ele está tendo? Ele teve 1 milhão e 782 no total de despesas, então ele está tendo um resultado aqui de 25 milhões, então está tendo um resultado muito bom, legal, você consegue ter uma visão aqui clara, e a estratégia do fundo é muito mais voltada aos certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, do que as outras estratégias, né? Lembrando que o MXRF11 ele é um fundo híbrido, então ele tem CRIs, ele tem fundos imobiliários, ele tem permuta financeira, ele tem vários tipos de ativos na carteira. Essa aqui é a composição toda de todos os CRIs do fundo, beleza? Legal, o que você pode olhar aqui? Um ponto que eu gosto de olhar aqui é a quantidade distribuída. Por exemplo, eu limito 10% em um ativo. Se o fundo imobiliário, que é um fundo de papel, tiver mais de 10% somente em um ativo, que é no caso aqui a porcentagem do PL, né, do patrimônio líquido, eu já começo a ficar com alerta, porque a diversificação é importante. Então, se o fundo tiver muito sobrecarregado somente num papel, somente numa dívida, isso já começa a ter um risco maior, eu já começo a pesar um pouquinho mais na análise. Então aqui a gente consegue ver, é sempre crescente, né? A dívida que tem maior quantidade aqui é de 4,53%, tranquilamente entrou ali dentro dos parâmetros que eu adoto, então isso é importante analisar. Voltando aqui agora em cima, a gente consegue ver a distribuição dos indexadores. Aqui ele mostra pra gente o LTV médio. O que seria isso? LTV médio de 49,36%. É exatamente isso aqui do portfólio, pessoal. Quando você olha aqui, o LTV médio é pegar a média de todos esses papéis, de todos esses papéis de dívidas que o fundo tem, e você ter uma garantia. Então, por exemplo, ele está dizendo que ele tem praticamente 50% do valor de garantia para pagar as dívidas. Então, isso dá um pouquinho mais de tranquilidade para a gente quando a gente fala da questão do portfólio de CRIs, né? Como se fosse ele ter um caixa, né? Ter uma reserva para poder bancar praticamente 49%. O que eu coloco na minha análise? No mínimo 40%. Então ele está acima da minha análise, tá show de bola. Então ponto positivo. Eu estou mostrando para vocês coisas que eu analiso aqui, podem fazer sentido para você na sua análise, tá bom? Mas isso aqui é individual. Você tem a sua estratégia, você tem a sua análise, beleza? Aqui embaixo a gente consegue ver a composição dos fundos imobiliários. O MXRF11 ele tem 407 milhões em fundos imobiliários, tá? Vocês podem ver que tem fundos imobiliários aqui que a gente não conhece, talvez vocês nunca viram, que o fundo imobiliário, às vezes, ele tem a oportunidade de comprar fundos que são para investidores qualificados. Somente investidores que têm mais de 1 milhão poderiam comprar. Por exemplo, esse fundo aqui, ó, se a gente olhar aqui no site Investidor 10, a gente vai conseguir ver que fundo que é esse. Tanto é que não tem informações aqui pra gente, ó. Mas olha lá, público investidor qualificado. Então a gente consegue investir nesses fundos também com porta de entrada de fundos imobiliários. Tem outros fundos que a gente conhece aqui, ó,
GALG11, provavelmente você conhece, talvez outros aqui. Legal, mas por que não comprar MXRF11? Quando a gente analisa um fundo imobiliário, a gente pode analisar de várias formas, e uma das formas é analisar pelo seu preço. Exatamente a gente não comprar um fundo imobiliário muito mais caro. Se a gente for olhar aqui, o MXRF11 nos últimos 12 meses, ele pagou 12,27%. Frente isso, ele está com um P sobre VP um pouco acima do seu preço. Aqui está dizendo que ele está com 2% mais caro do que o seu valor. Então, o que a gente precisa olhar, né? Na minha visão, aqui é a minha opinião. Lembrando que aqui é a minha opinião, pessoal, não é indicação de investimentos, tanto de compra ou de venda, tá bom? A gente precisa olhar sempre, se basear também o fundo imobiliário a outros fundos imobiliários do mesmo setor e ver se realmente eles estão próximos ali, se realmente compensa. Por exemplo, se a gente pegar aqui e colocar o MXRF11, que é um fundo de papel, frente a outros fundos imobiliários, né, a gente consegue ver que o P sobre o VP dele, ele está localizado lá embaixo, 1,02. Hoje ele tem um patrimônio de 2,9 bilhões. Se a gente olhar aqui para cima, a gente consegue ver fundos de papéis estão com preço melhores que o MXRF11, 0,93, 0,96, esse aqui está com preço igual, 0,97, 96, 0,76. A gente precisa analisar se realmente compensa eu comprar MXRF11 ou compensa eu comprar uma outra oportunidade. Por exemplo, o MXRF11 tem um patrimônio de 2,29 bilhões, 2,2 bilhões. Tem outros fundos que estão com patrimônio maior. Por exemplo, o KNIP11, que é um fundo que acho que tem a maior quantidade de patrimônio do mercado de fundos imobiliários, a KNCR11, 5,75 e RDM11. Aí a gente começa a comparar o momento se realmente vale a pena comprar. O MXRF11 nesse momento está com um preço maior que 1 no P sobre VP, no seu preço sobre valor patrimonial. É como se fosse você comprar uma caneta que vale R$5, você está pagando R$6, R$7 nela, não faz sentido. Então o preço ele faz diferença e você precisa colocar isso na sua balança. E não só isso, pessoal, a questão do dividend yield, se vocês olharem aqui nessa linha aqui, a gente consegue ver que o MXRF11 está pagando 12,27% ao ano. Olha outros fundos que estão com P sobre VP menores, com patrimônio maiores e que estão pagando dividendos maiores. Tem vários exemplos aqui. É óbvio que você precisa estudar outros dados. Tem um fundo aqui que eu já falei no canal, que é o IRDM11. Eu vou deixar o card aqui para vocês, uma assistida. Eu analisei ele e dei a minha opinião sobre esse fundo. Então, é por esse motivo que eu não estou comprando o MXRF11 nesse momento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos. Comenta aqui embaixo para mim, você está comprando MXRF11? Faz sentido essa estratégia que eu utilizo? Faz sentido para você? Até a próxima, tamo junto.